Retrospectiva JBR News 2024. Os reflexos do 8 de janeiro. Começa agora. Rodolfo Lago, estamos aí neste momento que levamos para quem nos assiste, nos acompanha diariamente, o que aconteceu neste ano de 2024. E chegamos num episódio hoje, Rodolfo, que é um episódio que marcou a vida de todos nós. Porque a gente vai falar do que aconteceu na sequência da eleição que levou o presidente Lula de volta ao poder e retirou do poder o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi aquele fatídico dia 8 de janeiro de 2023, quando nós vimos aqui em Brasília, mas todo o Brasil e também o mundo acompanhou, a destruição da Praça dos Três Poderes, um patrimônio não somente tombado para a humanidade, mas o centro do poder nacional. Ali foi um atentado às instituições, uma tentativa de derrubada do sistema democrático e uma depreciação, uma destruição. Enfim, não há palavras que possam demonstrar aquele 8 de janeiro. Mas em 2024, e é o que nós estamos falando neste conteúdo, muita coisa aconteceu a partir deste momento. Porque o judiciário passou a agir e passou a agir de forma muito dura, né, Rodolfo? Sim, sem dúvida, né? O que se verificou durante esse ano de 2024 nas investigações aí que estão sendo conduzidas? Que aquelas invasões aos três poderes, aquela depredação, todo aquele episódio lamentável, horroroso, fazia parte de uma trama para uma tentativa de golpe de Estado no país, uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de fim da democracia brasileira. Quer dizer, o que se pretendia ali? Criar uma situação de caos que justificasse uma intervenção militar, enfim, e que o golpe fosse dado. E aí tudo isso apareceu de forma muito detalhada em diversos momentos durante esse ano de 2024, nessas investigações que já levaram ao indiciamento de 40 pessoas, incluindo a essa altura o ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse circo se fechando muito durante o ano, agora nesse final de ano, em dezembro, com a prisão do general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa derrotada do Jair Bolsonaro na eleição de 2022, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Defesa, enfim, uma figura central ali dentro do governo anterior, do governo Bolsonaro, que no momento em que a gente grava esse conteúdo está preso no Rio de Janeiro. É um momento do Brasil que realmente é de se refletir profundamente no que aconteceu na nossa história moderna, até porque isso já foi acontecido no passado e não deve se repetir no futuro. E esse ano a gente teve como peça central de todo esse inquérito, de toda essa, enfim, tramóia, o tenente-coronel, que era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é Mauro Cid. Mauro Cid esteve envolvido durante todo o ano de 24 nas informações que vinham desta parte da República, ou seja, as investigações, o inquérito da Polícia Federal, que, como você lembrou, indiciou 40 pessoas, no primeiro momento foram 36, depois, por conta justamente do plano Punhal Verde e Amarelo, se prendeu mais 4, entre eles o famoso general Braga Neto e, claro, como você também lembrou, indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí vem uma consequência que essa foi a mais séria, porque no ano de 24 se falava muito da possibilidade até de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vimos que o ano terminou sem essa prisão, o que não determina que ela não haverá no próximo ano. Até porque agora chegou no momento que, de fato, com o inquérito da Polícia Federal, que foi robusto, um inquérito de quase 900 páginas, que traz detalhadamente todo o plano de golpe, como foi colocado, que nada era uma coisa aleatória, não eram atos isolados, o que aconteceu no Brasil, seja no aeroporto de Brasília, seja nos QGs, os quartéis militares espalhados por todo o país, seja nas manifestações, inclusive com depredação de ônibus, na época da diplomação do presidente Lula e outros fatos que levaram, inclusive nesse ano de 24, um atentado de fato, à bomba em frente do Supremo Tribunal Federal. Então, ou seja, nós tivemos um ano que foi muito focado nas notícias ligadas ao Poder Judiciário. E com a entrega do relatório da Polícia Federal e a gente vendo
todo o plano que foi montado com uma intenção clara de golpe, a gente tem agora que ver o que vai ser feito por parte da Procuradoria-Geral da República. Porque esse é o ponto que falta no fechamento deste ano. Já se coloca como certo que a PGR não enviará ainda neste ano, claro, o que tem que ser determinado por ela para que se inicie o julgamento em si. Mas, de qualquer maneira, ainda que haja um atraso e que a própria PGR peça novas investigações, a expectativa é que o próximo ano seja de fato aberto o julgamento, que levará para o Supremo Tribunal, no primeiro momento, com o julgamento da primeira turma, que há, inclusive, dentre os ministros, o próprio Alexandre de Moraes, que foi referendado pelo Supremo para ser justamente não somente o relator, mas um dos julgadores do caso, e aí sim poderemos ver os desdobramentos. O fato é que 2024 foi de uma maneira completamente surpreendente, porque nós iniciamos o ano falando de Mauro Cid, mas sem saber o que ia acontecer, e terminamos o ano com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos responsáveis, segundo a Polícia Federal, por uma tentativa de golpe e, como você lembrou, um general de 4 estrelas preso no Rio de Janeiro. É isso, né? Quer dizer, tudo o que se investigou durante esse ano de 2024 mostra realmente que todas essas questões aí estiveram associadas, né? Todas essas tentativas ali de manifestações violentas, invasão dos 3 poderes, depredação de ônibus, todas essas situações levando a, enfim, aquele extremo, a esse ano, de um atentado à bomba na frente do Supremo. Então, tudo isso associado, e aí fica aí a perspectiva para o ano que vem do que vai acontecer. O Procurador-Geral da República, em algum momento, deverá acolher esse inquérito, e o que se espera é que, então, ele faça a denúncia. Feita a denúncia, isso, então, passa a ser uma ação penal, e esses indiciados passam, então, a ser réus. Começa, então, um processo no qual eles serão julgados e, eventualmente, aí condenados, o que pode acontecer ainda no ano que vem de 2025. E aí, lembrando que no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, os inquéritos não são só referentes ao 8 de janeiro, né? Tem ainda o inquérito com relação àquelas joias, que obviamente ainda não se foi definido pela PGR quando será enviado, porque foram pedidas mais investigações, mas de qualquer maneira esse é o mais avançado, imagina-se. Também a questão das vacinas, ou do cartão de vacinas que foi de alguma maneira falsificado, ainda que o ex-presidente fale que ele não teve nenhum envolvimento nisso, é um outro inquérito, e claro, o famoso inquérito do 8 de janeiro. É isso aí. Enfim, uma situação toda bem complicada que vai fechando o cerco em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro e desses auxiliares mais próximos do governo anterior. O que a gente pode dizer neste fechamento é que o ano de 2024 foi marcante, porque não se imaginava, na altura do momento que vivemos no país, ainda que houvesse a polarização que levou a uma eleição apertadíssima e a própria destruição da Praça dos 3 Poderes, que de fato tudo isso fosse um plano muito bem arquitetado. Ou seja, um plano que inclusive não podemos encerrar esse conteúdo sem deixar de lembrar. Previa inclusive o assassinato da chapa vencedora, que é justamente o atual presidente da República, Lula, com seu vice Geraldo Alckmin, e o próprio julgador, que é o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Portanto, não era um golpe mambembe, podemos dizer assim, era algo muito bem arquitetado, com militares de alta patente que eram treinados e com especialização em tudo que foi montado em todo o país. É isso, né? Quer dizer, então realmente uma coisa que tem uma certa gravidade, né? E aí a gente gostaria de te ouvir. Comenta aí o que você acha disso tudo. Fala aí pra gente. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Lembrando a vocês, amanhã teremos o nosso último episódio da retrospectiva JBR News 2024. E na próxima semana, as perspectivas do que ocorrerá justamente no próximo ano. Agora, já que hoje, né, Rodolfo Lago, nós passamos este momento tão importante, que é justamente do Natal, a gente não pode deixar e encerrar
desejando a todo mundo que está sempre aqui nos assistindo, nos vendo e nos prestigiando, que também tem uma data maravilhosa. Afinal de contas, o Natal é uma data que impacta a vida de todos nós. É isso aí, gente. Sem dúvida nenhuma, um Feliz Natal para todos, de muita paz para você, para sua família, de muita felicidade. Muito obrigado e até amanhã.